Boa tarde, eu sou Lígia Zottini, diretamente aqui de um 10 de setembro de 2019, Rádio Geek São Paulo, com mais um programa Tecnomagia, combatendo o efeito Black Mirror. No programa de hoje eu tô com o Igor Bravo de Souza, a gente conversa desde que ele nasceu, mas eu vi ele se tornar cada vez mais quem ele foi. Ele é um expert em geotecnologias e alguém que tem um profundo respeito e cuidado pelo conhecimento. Ele foi uma das minhas fontes e toda vez que eu quero ter uma boa discussão, ele é uma fonte respeitável desses momentos. Igor, seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente vai estar hoje, nesse programa, trazendo um recorte bem polêmico, até porque é polêmico porque eu não sei se todo mundo entende tudo isso, que é, na era da pós-verdade, conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. E aí, desse lugarzinho, Igor, conta pra mim, primeiro quem você é, para as pessoas entenderem qual é a sua relação com dados, tecnologia, ciência, e a sua relação com verdades e pós-verdades. Sim. Bom, a minha formação veio da área ambiental, né? Então, essa parte das ciências ambientais, das geociências, as ciências da terra, eu gosto desde criança, então sempre foi um assunto que eu procurei me educar, né? E ler muito sobre. Já era uma preferência pessoal, fiz isso na minha formação acadêmica e acabei trabalhando com tecnologia e análise de dados, usando esse arcabouço de conhecimento que as ciências ambientais dão, né? Então, tem um pezinho na física, porque eu trabalho com sensoramento remoto, tem um pezinho em análise de dados e estatística, porque dados de sensoramento remoto são dados, então eu preciso conhecer isso para analisar, né? E para eu conseguir fazer isso num dia a dia de trabalho, para prestar uma consultoria, implantar um sistema, eu preciso beber direto na fonte da ciência. Perfeito. Porque é onde todo o conhecimento sobre essas áreas está. Né? Até porque acho que organismos vivos como o que você opera, que são áreas ambientais, natureza, eles só são tão ou mais complexos do que o próprio organismo do corpo humano. Sim. Então, é uma quantidade imensa de dados, de informações, que se você não buscar os dados, a ciência, todo o arcabouço, provavelmente a verdade que você vai afirmar vai ser uma pseudo-verdade. Sim. Eu acho que eu trouxe esse recorte não só para a gente poder falar de pós-verdade, mas porque ainda está muito recente. Enfim, o caso que aconteceu em São Paulo, segunda-feira, que escureceu e a Amazônia. Então, vamos permear o tema de verdade e pós-verdade e tentar usar esse universo como para ajudar as pessoas a entender o que é isso. Então, eu vou trazer aqui a explicação do que está oficialmente na internet, do que é pós-verdade. Porque eu acho que talvez a gente escuta muito como palavra bingo, mas a gente talvez não leia a definição. Eles dizem assim, pós-verdade é um neologismo. Sim. E ele ganhou lá a palavra do ano em Oxford em 2016. Principalmente com toda a história lá de eleições, Brexit e etc. E esse neologismo, ele defende muito situações que modelam opinião pública, não mais baseadas em fatos objetivos, mas em fatores que possam influenciar as partes emocionais e as crenças das pessoas. Mover a paixão da pessoa. É quase como aquilo que eu já acredito, eu não faço nenhum exercício de checagem externa. Sim. Se você fala aquilo que me interessa, eu vou passar a defender, não você, eu vou passar a defender eu em você. E junto o pior dos mundos, que é a junção do viés confirmatório, naturalmente a gente tem, com uma coisa que é o argumento de autoridade, que é muito complicado. Né? Porque mesmo nessa questão de meio ambiente, a gente tem a questão do aquecimento global. Existem argumentos de autoridade dizendo o oposto do aquecimento global. E existem argumentos de autoridade dizendo a favor. E os dois com viés confirmatório, com um viés enorme. E tem muitos no meio do caminho. E são esses que estão sendo atacados ultimamente, né? Então, é uma coisa que não pode ser só paixão. Se for por esse caminho, a gente chega na questão que você comentou no programa dos polímatas, né? A gente tem que beber em diversas fontes e tem que se conhecer melhor, porque senão não adianta nem eu me educar. Eu posso ser um grande cientista e ainda sou movido pelas minhas paixões, pelo meu conforto dentro da sociedade. Maravilhoso. O que você está querendo dizer é que talvez em tempos bem próximos, antes dessa evolução de conhecimento, da era do conhecimento, era
mais difícil eu conduzir pseudo-verdades, porque não era fácil você encontrar nenhuma página de um livro. O que você está me dizendo agora, num mar de informações, eu quase consigo encontrar justificativa científica para tudo. Inclusive, ciência. Quiser. As pessoas tentando fazer até, através de métodos científicos. Você me explicou ontem, a gente conversando para o programa, que nem toda pessoa que tem um mestrado entendeu como é o método científico. Então, por favor, nos ajude. Então, aí é uma coisa que vem lá de trás, né? Eu enxergo que a sociedade ela tem alguns valores invertidos, né? Na novidade. E o cara que joga futebol é legal. E o cara que lê um livro é um nerd chato. Né? E isso tem um reflexo lá na frente. Porque a gente chegou num ponto que o mercado exige, às vezes, um mestrado, um nível de educação, um MBA, qualquer coisa que vá pro lado acadêmico. E aquele cara que era o bonitão do time de futebol vai ter que fazer um mestrado. E não só isso, né? Ele já teve todo um berço, toda uma criação com esses valores invertidos, que é a nossa sociedade. Então, não necessariamente ele vai seguir uma área acadêmica, mesmo que seja uma vocação dele, tendo primor, tendo, né, uma primazia ali pela verdade, pelos dados. Ele vai continuar sendo movido pelas paixões. Ele não tem isso, né, intrínseco nele, né? E então, mesmo dentro da academia, você tem pessoas que elas são grandes especialistas em assuntos, né? Que elas dominam e que elas pesquisam, né? Incessantemente. Mas elas, muitas vezes, não respeitam o método científico. E aí que é a beleza da ciência. Porque você vai ter, sempre que ocorrer uma viés confirmatória ou uma manipulação estatística para você conseguir uma aprovação de verba ou para comprovar alguma hipótese, uma teoria, você vai passar pelo crivo da instituição que você está vinculado e você vai publicar isso, preferencialmente, numa revista internacional, para passar pelo crivo do mundo inteiro, né? Da ciência. Sim. Então, ficou mais difícil, né? Hoje tá cada vez mais difícil você criar essa pseudociência. Mas, no passado, isso já aconteceu. Perfeito. Então, o que aconteceu no passado está servindo de referência bibliográfica para acadêmicos de hoje, né? E eu acho que você me traz uma verdade aqui em cima, né? Na escola, nas escolas de educação, de produção de conhecimento. Sim. Mas é quase como que por biomimetismo social, né? Ou seja, cópia social. A mesma coisa acontece nas mídias sociais. Sim, eu acho que hoje a gente tem um grupo que a gente faz parte lá, o ecossistema do Voices no WhatsApp. E a gente tem uma situação muito educativa hoje. Tem umas fotos, né, rolando nos últimos dias. As do Chandrayaan 2. Exato, do satélite indiano. Eu mesmo, quando a gente não tem tempo de fazer as coisas, por muito tempo eu já passei por esse problema, que é tudo que eu gostava eu mandava, nem que seja pro grupo da família, né? Só que esse é o problema. A gente tem que começar a ter responsabilidade de leitura e compartilhamento de conteúdos. Porque eu bati o olho, eu achei linda, as fotos são lindas, eu vou usar em vários PowerPoints. O que a gente não pode dizer, até não ter certeza, e muitas vezes a certeza basta você googar fotos do satélite indiano, é verdadeira ou falsa? Já ia aparecer lá que não era, entendeu? Mas eu acho que e isso a galera é um fenômeno. Segue fazendo isso. Segue compartilhando e sem às vezes checar o comentando, Google. sem checar. E às vezes são, como você falou, é uma pós-verdade, é um neologismo de um determinado tema para você conseguir um determinado objetivo dentro da sociedade. Exato. Que nem sempre é bom, né? Ali a gente nem sabe por que alguém fez um negócio desse, porque era só fotos manipuladas. Foi só ignorância ignorância mesmo. Mas é tudo para descrever que é o mesmo mecanismo de manipulação de lados, aonde, poxa, eu não gosto daquele tema. E na política tá acontecendo muito, né? Eu recebo algo que justifica o meu ideologismo, a minha ideologia política, eu não vou fazer nem o checking. Aí a gente vê os absurdos que acontecem em épocas de eleição, rolando pelos WhatsApps da vida, entendeu? E o tal do algoritmo vai te mostrar só um pouquinho mais disso, né? Nunca vai te tirar desse só um pouquinho mais disso. Eu acho que quem não assistiu ainda o Privacidade Hackeada... Muito bom. Precisa assistir, porque ele é assim, vai devagarzinho ali, você assiste tudo, mas tem uma informação muito legal, porque conta a história da Cambridge Analytics, que é a empresa que fez todo o levantamento... Colocou o dedinho dela na democracia. Na democracia. E o que mais me chamou a atenção no documentário é que eles falam que eles targeteavam os indecisos. O programa passado, a Ana terminou dizendo conheça-te a ti mesmo. Eu falo muito da conheça-te a ti mesmo. E o nome desse programa é Senão o Algoritmo Vai. Sim. E é exatamente desse lugar que... Por que os indecisos? Porque os indecisos, naquele momento, não sabiam por onde votar, tá?
Geralmente, quando você é indeciso em algo, você não conhece o suficiente. Nem a ti, nem a nada. Só que não era qualquer indeciso, Igor, que eles falam lá. Eles tinham 5.000 pontos de toque desses dados e eram os indecisos inflamados. E a previsão é de que virem 70.000 pontos, né? Não sabia ainda. Então, os indecisos inflamados, apaixonados por algo, se expressam na internet, assim. Até aquele post que você apagou, eles sabem porque você apagou. E aí, o que acontecia? Eles pegavam porque eles falavam que esses eram os mais persuasíveis. Para não dizer manipuláveis. E foi assim que eles descompensaram a democracia em boa parte do planeta. E diz a lenda por aqui também, entendeu? Então, assim, me ajuda a traduzir quais seriam antídotos, vacinas, para as pessoas não caírem. Porque tem muitos lugares da vida que a gente é indeciso. E a gente é inflamado por natureza porque é humano. Como é que o que eu faço para não cair nessa armadilha do algoritmo? A gente tem que, primeiro, ter uma noção de civilidade um pouco maior. Porque você vai se sentir responsável, mesmo que numa parte menor, é só no grupo que toma uma relevância, mas você vai se sentir responsável por tudo que acontece ao seu redor. A outra coisa é o medo, né? Como eu falei, eu enxergo a sociedade com valores invertidos. Isso deixa a sociedade muito longe da ciência. Ela, às vezes, coisas simples que a pessoa aprendeu no primário, no colegial dela. Não, coisa complicada de ciência. Não, é super simples. Você já aprendeu um dia, você só não lembra, né? E também tentar criar um raciocínio, tentar trazer o método científico não só para a ciência. O método científico é ótimo para você fazer a verificação se você for um jornalista, por exemplo, né? E a gente tem uma ferramenta incrível hoje que é o Google, que permite você acessar fontes fiáveis muito rápido, né? Então, acho que o primeiro antídoto é não ter medo. Porque... Se você tem medo de ser o método científico, pelo menos jornalístico que você falou, checa fontes, né? Isso, checar as fontes. Joga lá, se só tem as fontes site ainda falando são disso, alguma coisa tá errada, né? Exato. Ou muito certa, né? De duas uma, né? Ou só os sites daqueles que você não sabe direito a procedência, não tá dando muito certo também, A gente tava com todo um curral eleitoral falando que A, B e C sobre a Amazônia, enquanto só tinha o INPE ali levantando a bandeira, né? Bom, então já vamos entrar na parte, né, pela qual a gente pode usar esses dados de pós-verdade. A gente teve aí, no mês passado, o fenômeno da Noite Vermelha, às 3 da tarde, em São Paulo. E aí, pior do que as eleições, as pessoas se polarizam por qualquer coisa hoje em dia. E aí perde um pouco do cerne da questão. A gente teve lá, de novo, no nosso ecossistema, o ponto não é você defender o seu ponto de vista. Acho que a hora que eu vejo essas coisas instaladas, é o tom que você faz isso. Se você faz agressivo, se você faz enraivecido, pensa assim que se o seu intuito é convencer o outro lado do seu ponto de vista, a hora que você agride o outro lado, acabou. O outro lado vai se defender. Você antagoniza instantaneamente. O motivo pelo qual você estava ali tentando convencer o outro lado acaba, a arena. E vocês vão se matar. Assim começam as guerras pelo WhatsApp e as guerras no mundo. Sim. É assim que os tios saem do grupo de WhatsApp da família. Exatamente. E o almoço de domingo fica insuportável, né? O ponto é, conta pra gente um pouco. Aí você consegue juntar toda a nossa conversa, mais o seu expertise. O que aconteceu ali naquele céu vermelho? O que as pessoas podem ainda falar sobre de forma... Sim. Né, de fontes confiáveis, não pós-verdadeiras. Bom, uma coisa que eu prezo muito, a gente comentou agora há pouco sobre o argumento de autoridade. Se eu me fiar só por isso, vou fazer uma verificação, uma checagem de uma notícia, né? Mas é a Embrapa, né, que divulgou esse dado. A Embrapa está livre de viés? Não. O INPE está livre de viés? Não. Então eu realmente tenho que... Primeiro, como a gente já sabe, né? A gente tem que se conhecer melhor. Primeiro, segurar o trem da emoção, né? E depois você ter o mínimo de raciocínio lógico. Então, essa confusão da escuridão em São Paulo, pra começar, que não foi a primeira vez que aconteceu. Tá? Não é um fenômeno tão raro para quem é de São Bernardo do Campo. A Londres brasileira. E sim, estavam acontecendo queimadas na Amazônia. Não é o recorde de queimadas. Tá muito complicado. Foi
um foco muito intenso num período muito curto, mas na estatística não tá tão feio ainda, né? Olhando anualmente. Tá. Agora, de onde surgiu a confusão? Então, uma coisa que eu vejo na pseudociência, na pós-verdade como um todo, e nas teorias da conspiração, é que eles usam a correlação como causalidade. Explica melhor. Correlação não implica causalidade. Tá. Não é porque dois eventos acontecem de maneira correlata, e quando você coloca num gráfico, as linhas estão, né, casando, que um causou o outro. Não é uma lei isso. Na verdade, a lei é correlação, não implica causalidade. E eu acho que esse é um comportamento sistemático da mídia. A mídia, principalmente nas redes sociais, ela apresenta dois fatos correlatos e ela nem afirma nada. É silogismo, né? Quase. Ela nem afirma nada. Eu acho que deve ser até proposital, porque foi uma empresa de meteorologia privada, né? Que pegou um gráfico da Agência Espacial Europeia. Um gráfico não, na verdade, uma modelagem de dispersão de aerossóis. Então, foi detectado por dados de satélites os focos de queimada e a pluma de aerossóis, que é a fumaça, né? Que foi as fotos que a galera recebeu pelo WhatsApp, que tinha um corredor de fumaça no Brasil? Isso, tá. Isso. Mas isso não é suficiente para você dizer se é fumaça ou se é nuvem, se são os rios voadores da Amazônia, né? E aí você tem frequências de radiação eletromagnética específicas que os satélites detectam e veem a quantidade de aerossol que tem. Detectei. Aí eu posso colocar isso numa modelagem estatística e espacial e ver por onde essa pluma vai ser carregada pelos ventos. Tá. Essa modelagem foi feita e ela tem lá uma assertividade de 95%. Então, realmente, os aerossóis, eles tinham chegado em São Paulo. Eles passaram pelo centro-oeste, pelo sudeste, e eles chegaram em São Paulo. E São Paulo estava escura e tinha uma frente fria em São Paulo. Tá. Isso não significa que a escuridão que aconteceu foi por causa da queimada, entendeu? E ainda teve um terceiro argumento, que não foi por causa da queimada, foi por causa da junção da queimada com a frente fria. Tá, mas como você prova essa causa? Só a correlação, só os dois estarem existindo no mesmo momento, no mesmo lugar, não prova isso, né? Então, de novo, correlação não implica causalidade, né? Eu entendo o propósito da mídia de atacar o governo. Eu entendo o exército de ambientalistas que vão lá e corroboram uma pseudociência, uma falácia, né? Uma pós-verdade. E só que se a gente for para alcançar um objetivo bom, né, do ambientalista, utilizar da mesma artimanha, da mesma falácia, a gente vai antagonizar. A gente, além de antagonizar, qual a diferença entre nós e eles, então, né? E aí, a gente perde o foco no que é importante. Por que diabos a floresta está queimando, entendeu? Ficou o tempo todo tentando... Tudo pra dizer assim, um defende acho que todo mundo defende a floresta. Ninguém quer que a floresta queime. Embora tenha um grupo interessado ali, talvez, em alguns negócios que seja contraprodutivo. Tem gente que acha que pode virar um shopping center. Não pode. Então, assim, o foco principal é, independente de ser ou não, né? O ponto é, por que ela tá queimando? Então. E se todo o movimento de alastreamento, de leis, etc e tal, tem alguma coisa a ver diretamente com essa queimada? Então, o governo fala que foram as próprias ONGs que... Ai, meu Deus do céu. Aí tem de tudo, né? É difícil. A pós-verdade fica difícil de encontrar a verdade, porque tem muita pós-verdade, entendeu? Muita. E, assim, como eu tava comentando, tem acadêmicos que eles promovem essas pseudociências, essas falácias, movido pelas paixões. Tá. E uma das coisas que a própria academia utilizava contra a pós-verdade, né, seja na mídia ou seja na academia, era, isso é simplesmente argumento de autoridade. É como se... Um exemplo que eu li na internet um tempo atrás se Freud falasse que fumar faz bem, não é porque ele é uma grande autoridade que fumar faz bem, né? E nem é a especialidade dele. Então, a academia se valia disso. Tá. Isso é argumento de autoridade, né? E aí, agora, os promotores dessa pós-verdade, tudo que a gente tá vivendo na mídia brasileira, principalmente, e entre alguns acadêmicos brasileiros,
eles estão usando a mesma coisa. Só que não cabe mais. Porque a gente não, mas fica difícil para quem não tem um conhecimento técnico específico do assunto sendo tratado. Eu, Lígia, com todo o meu acesso a redes de pessoas como você que tem uma expertise, eu ainda não sei dizer o que aconteceu com a floresta. Se é uma queimada natural que vai queimar porque a época do ano é seca e já queimou e vai queimar e tá tudo certo, ou não, tá errado. E a gente... O que tem que ser feito? Então. No que a gente tem que realmente... Qual é a batalha correta, entendeu? Tem resposta a isso? Tem uma resposta. Então vamos, porque essa é a sua última resposta. Então, eu sempre falo o seguinte: tecnologia para conhecer, a gente tem. Tecnologia para resolver todos os nossos problemas. Não os de dentro, né? Mas uma queimada na Amazônia, por exemplo. A gente tem tecnologia e dinheiro no mundo para resolver tudo isso. Aí... Na mídia hoje e nos grupos de WhatsApp, você escuta muito as pessoas dizendo o que falta é vontade política. Mas não é só uma vontade política. Se você estivesse no lugar do político, você ia ter essa vontade de resolver esse problema. Entendeu? Então, eu acho que é uma questão de valor mesmo, valor cívico, né? Tá. É muito fácil a gente falar, falta vontade política. Falta mesmo. A política poderia ajudar muito tentando empurrar isso goela abaixo da população. Ia ter uma parcela bem pequena que detém muito poder, que ia ficar revoltada, mas isso já aconteceu outras vezes, né? Com outras questões, a passos de tartaruga, mas a gente tem muitas batalhas na sociedade que hoje o mundo é um pouquinho melhor do que ele era 100, 50 ou 10 anos atrás, né? Então eu acho que a questão ambiental é só mais uma dessas, né? A gente tem que deixar de lado o discurso e realmente mudar de atitude, né? Seja no dia a dia, seja na hora de votar, seja na hora de ler uma notícia e fazer uma mínima verificação, né? Pra você saber se você compartilha ou não e nunca parar de se educar. Né? Mas esse tema da floresta queimar, a gente precisa estudar mais? Ou já dá para correlacionar que é temporal, faz parte da estação? Não. Ou tem algo nesse momento acontecendo que a gente tem que se preocupar? Sim, acontece todos os anos. Durante a estiagem... O real inimigo, se a gente tiver um inimigo nesse caso específico? Tem muitos inimigos. Tem incêndios naturais no Cerrado? Tem. Na Amazônia? Duvidável. É muito tropical. É muito tropical, chove todo dia. É bem complicado você falar que lá tem incêndios 100% naturais. Um fenômeno que ocorre é... Onde esses incêndios acontecem, mesmo quando não são criminosos? Porque mesmo sendo tropical, lá é muito quente, né? Afinal, são os trópicos, perto do Equador. As áreas desmatadas, elas sofrem o efeito de savanização. Tá. E uma savana é muito quente e tem incêndio natural. Então, pode acontecer um incêndio natural na savana e alastrar para a floresta? Pode. Mas é isso que acontece? Isso é uma questão de fiscalização que, infelizmente, ela já não era suficiente. Ela poderia ser melhor tanto no âmbito de tecnologia de sensoramento remoto, que foi uma das críticas do ministro ao INPE, infundada, mas foi. E também tem a fiscalização in situ, que foi 100% aparelhada pelo governo. Tá. Então, já não era suficiente. Agora não existe. Ok. Né? Então, talvez por pressões internacionais, que também não são mocinhos, mas vão fazer uma pressão por interesses escusos. E talvez essa pressão resulte, né, com medo de perder um acordo de Mercosul, o governo tome alguma atitude, mesmo que temporária. Entendi. Então, se a gente tiver que continuar monitorando, é monitorar não a política das paixões, mas as políticas ministeriais, o que está acontecendo em cada um, e essa é a responsabilidade que a gente tem, de não comprar pós-verdades, mas buscar as verdades, continuar fazendo as perguntas difíceis. Inclusive, fiscalizar o nosso próprio governo, né? Eu sou taxado de chato às vezes, porque eu fico mandando em grupo de WhatsApp projetos de lei que estão tramitando na Câmara e a gente pode votar a favor ou não e pode pelo menos ficar ciente, né? De que está acontecendo. Do que está acontecendo e tentar organizar, né, a sociedade civil para protestar contra. E pouca gente faz isso, né? E a maioria das pessoas reclama. Porque dá um certo trabalho, né? Mas você pega projetos de lei lá que, meu Deus, o cara, ele usou propositalmente uma pseudociência, né, que veio de dentro de uma academia, né, de uma instituição, totalmente enviesada para poder embasar a lei que ele quer que vai beneficiar quem tá pagando ele, né? Então, a gente tem ferramentas de transparência no governo
que pouquíssimas pessoas usam. Então, poxa, ele já te deu a arma, atira, né? Não, perfeito. A gente sai de um mundo de meias verdades para um mundo de verdades inteiras, que não necessariamente são baseadas nas fontes corretas. E é isso que tá o pós-verdade. Bom, Igor, foi um prazer conversar com você aqui hoje. A gente teve com Igor Bravo de Souza, falamos sobre conceitos de pós-verdade, falamos sobre toda a parte de a nossa responsabilidade, sobre leitura, compartilhamento de conteúdos, para que a gente cheque, né, fontes, numa simples passada de informação por WhatsApp ou em grandes defesas que a gente faz, o exercício precisa ser checado. E se tivesse que dizer alguma coisa para fechar? Que difícil, alguma coisa para como as pessoas se protegem ou se preparam para um mundo que vai ficar talvez intenso. A tecnologia vai vir com pessoas aí sendo recriadas digitalmente, entendeu? Eu acho que é importante a gente nunca parar de educar o nosso conhecimento e a nossa emoção. Perfeito. Muito acho bem. que é uma receita infalível. Perfeito. Com a emoção controlada, você tem um conhecimento mais maduro. Maravilhoso. Muito obrigada, gente. Esse foi mais um Tecnomagia, diretamente aqui da Rádio Geek. E se você perdeu algum pedacinho do programa que combate efeitos Black Mirror, mas não deixa de falar as coisas difíceis, estamos nas redes sociais da Rádio Geek BR ou nas redes sociais do Voicers, podcasts, enfim. Você vai ter todos os tipos de acesso a essa conversa. Muito obrigada.